Olá, começa agora o encontro com o Legislativo, o programa onde você é sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo. Por aqui temos um encontro marcado toda semana com os vereadores da cidade de Viçosa e a sua participação é sempre garantida. Basta enviar a sua mensagem ou vídeo para o número que aparece aqui na tela ou pelas mídias sociais da Câmara de Viçosa. Quando você interage com a gente, você exerce a sua cidadania. Pense nisso. Aqui no estúdio, o programa conversa e vai ser um programa que promete para lá de especial com o vereador Rogério Fontes Xistu e o defensor público da comarca de Viçosa, Dr. Glauco Rodrigues. Vereador, seja muito bem-vindo sempre. Na semana passada, a Câmara recebeu casa cheia para discutir as demandas, as necessidades de um segmento da população tão especial, os autistas e as suas famílias. De onde veio a ideia, então, de trazer para casa? A gente sabe que não é um assunto novo, outras gestões, vereadores já trouxeram, mas de onde vem essa sensibilização do Xistu? Olá, Mônica. Olá, doutor Glauco. Mais uma vez é um prazer estar participando desse programa. Olá a quem nos assiste, né, pela TV Viçosa, pela rádio universitária. Então, Mônica, na verdade, essa audiência pública é uma sementinha, que eu digo, né, que nós estamos plantando aqui na cidade. Foi um assunto que eu estou tratando desde novembro de 21, através de mães procurando a Casa Legislativa para tratar desse assunto que em Viçosa tem muita defasagem. Sabemos que existe lei em Viçosa que trata a questão do espectro autista, mas essas leis basicamente não são cumpridas. Então, junto com o grupo Alcateia, junto com mães, junto com o Dr. Glauco, iniciamos conversas desde novembro de 21, tratando o assunto com mais eficaz, levando ao poder público a situação das famílias que tratam o espectro autista. E a questão de Viçosa, como é muito defasado, tentamos ampliar mais a questão de mostrar para a população de Viçosa o que é realmente o espectro autista e os seus arredores, que eu digo, a raiz familiar. Porque não é só a criança que precisa de ajuda, é seus familiares, é seu entorno, né? Então, ou seja, fizemos junto com diversos atores, fizemos essa audiência pública para realmente mostrar para a população de Viçosa o tão importante que é o assunto. E propor, né, como legislador, propor mudança, propor maior garantia de que esses vão ter acesso ao que a lei, de fato, mostram para os familiares e as crianças e adultos, né? É bom frisar isso aqui nesse programa, porque a gente fala criança com espectro autista, nós não podemos mais dizer que é crianças com espectro autista. Depois que você vai conhecer de fato o assunto, não é só criança que tem problema de autismo, né? São diversas cadeias, são jovens, até adultos. E, Mônica, levamos diversos encaminhamentos, né, nessa audiência pública, que fico muito alegre com todos os participantes que tiveram, com as autoridades que estiveram presentes, e saímos de lá com diversos encaminhamentos. Um desses encaminhamentos, né, que o doutor Glauco depois vai falar muito a respeito também, é a questão da contratação de um neuropediatra, para que possamos fazer o diagnóstico precoce, que a chance de êxito dessa criança, né, ter uma vida próxima do normal, aumenta e aumenta muito. Então, esse vereador foi procurado, né, tanto pelas mães como por um grupo Alcateia, para tratar exatamente desse assunto e levar para a população a realidade, né, que muitas autoridades da presentes até nem sabiam o tão sofrimento que é essa família. Então, esse vereador o que fez foi realmente proporcionar que a audiência pública entrasse, né? Promover a discussão. Promover a né, discussão, trazer para a discussão. E lembrando que estamos plantando uma sementinha. E não vamos desistir
enquanto as nossas demandas não forem atendidas. Doutor Glauco, em especial, seja bem-vindo. É um prazer gigante tê-lo aqui no encontro e nessa contribuição. Nós estamos falando de algo que a gente pensa num primeiro momento, meu Deus, estamos tratando de direitos básicos, direito de ir e vir, direito a um especialista, direito a um cuidado ao autista e à sua família. E aí, a pergunta é essa: onde estão as principais lacunas no município para esses atendimentos? Onde o poder público não está chegando? Onde a gente precisa ter olhares? A gente sabe, vereador, que as demandas são muitas, como você acabou de dizer, mas a gente sabe que tem as prioridades. Ontem falávamos de curto prazo, médio prazo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mônica. Obrigado, à Câmara por esse convite para participar desse programa. Obrigado, vereador Rogério. A gente vê, Mônica, que essa demanda, em relação às pessoas com autismo, ela é muito ampla. Por quê? A gente tem um problema de mobilidade na nossa cidade, Às vezes, problema nas ruas, de transitar, problema no ônibus. Isso, para uma família que tenha alguém com autismo, isso ganha uma dimensão muito maior. E na audiência pública, nós relatamos não apenas a questão do poder público, mas também que envolve a sociedade. Famílias que reclamaram de incompreensão dos vizinhos, incompreensão, às vezes, de atendimento em hospital ou em escolas. Ou seja, o que ficou claro na audiência, e como o Rogério lembrou, é que a gente tinha ali, inclusive, autoridades da nossa cidade ou do estado de Minas que disseram, olha, eu não sabia que a realidade era assim. Eu não tinha ideia do que é a dimensão. Lido com papel, mas não tive a chance ou a oportunidade de lidar com as pessoas, Isso. de ouvir as pessoas. E aí também, quando a gente fala em autismo, tem muito o estereótipo, ou do que a pessoa vê na televisão, no filme, ou numa questão distante. A gente não tem ideia, por exemplo, de que quantas pessoas com diagnóstico de autismo tem na nossa cidade. Não temos essa estatística? Não há um levantamento? Não há um mapeamento. Inclusive, esse foi um dos encaminhamentos da audiência pública. No dia seguinte à audiência, o executivo da prefeitura já se reuniu e já determinou, a gente tem esse conhecimento, de que seja feito esse mapeamento. Seria quase que um pontapé inicial para poder saber o que fazer, Sim, a gente sabe que o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência começou a fazer esse mapeamento de todas as deficiências, E nessa audiência específica, em relação às pessoas com autismo, a gente determinou, encaminhou que seja feito esse mapeamento específico, por várias questões, Mônica. Uma, a gente tem as pessoas que estão ali agrupadas no Alcateia, que é um grupo que surgiu muito de apoio às famílias por causa da pandemia, ficaram sem esse apoio, até mesmo do poder público, e precisaram se juntar. Daqui a pouquinho a gente conversa, inclusive, com a idealizadora do grupo Alcateia, então fica por aí, não sai não, porque vem muita coisa boa aí, vem informação boa aí. Mas a gente também tem as pessoas que têm esse diagnóstico de autismo, mas que as famílias preferem não se juntar, preferem ficar ali no seu dia a dia da família. Às vezes nem os vizinhos têm esse conhecimento de que a pessoa tem esse diagnóstico de autismo. E tem a situação que também foi colocada, que é muito grave, de pessoas que têm sintomas, mas que não conseguem acesso a esse diagnóstico precoce e que inclusive está na lei. A gente tem uma lei nacional, que é de 2012, que é fruto da luta de uma mãe cujo filho teve diagnóstico de autismo e ela viu a grande lacuna que tinha no poder público, na sociedade, da iniciativa privada, e ela, assim como outras leis no nosso país, arregaçou as mangas, foi para o Congresso e conseguiu aprovar a lei para pessoas com espectro autista, antes mesmo do Brasil ter a sua lei brasileira de inclusão, que essa lei
dos autistas é de 2012 e a Lei Brasileira de Inclusão é de 2015. Então, um dos E a gente direitos... sabe o quanto o diagnóstico precoce em tudo é fundamental. Fundamental. Ainda mais em casos como estes. Sim, por né? exemplo, em relação a crianças, né? Às vezes a pessoa com autismo tem uma dificuldade de fala, se passar muitos anos, aquele desenvolvimento pessoal ele vai Sim. ficar comprometido. Sim. Então, assim, a gente tem que ter, está na lei, e o que o Rogério pontuou e que a Defensoria Pública, né, esteve presente na audiência, o Ministério Público também, a gente fazer a lei sair do papel, fazer com que a lei seja cumprida. Precisamos ter profissionais, precisamos de ter terapeuta ocupacional, psiquiatra, neuropediatra, para quê? Para que esse diagnóstico e esse acompanhamento seja feito de maneira mais rápida possível. Em especial, no caso da Defensoria Pública, como ela atua e como eu posso chegar até a Defensoria Pública? Qual é o caminho? Bom, na Defensoria Pública, especificamente aqui em Viçosa, nós temos 4 defensores. Eu atuo na área da saúde. Então, muitas das demandas que chegaram até a Defensoria, né, e eu tenho tido à frente, inclusive o apoio a esse grupo Alcateia, estão relacionadas a demandas de saúde, mas eu tenho também vários encaminhamentos em relação à escola, né, à educação, à mobilidade. Então, a Defensoria, né, atende no fórum todas as tardes, a população tem acesso aberto, né? Como nós temos muitas demandas, muitos casos, a gente tem o agendamento, né, das pessoas. Mas o que a gente tem feito, principalmente em relação às pessoas e às famílias com autismo, são esses encaminhamentos de ações judiciais individuais, mas graças a essa atuação do Alcateia e também agora, né, com o Rogério tomando essa frente, trazendo a discussão para o município, a gente consegue agir de maneira coletiva. Não só num processo para atingir um paciente. Isso, mas com todos os órgãos envolvidos, né, acho que a audiência foi importante, não apenas pelo relato das famílias, mas principalmente pela participação. Nós tivemos ali a Universidade Federal, a Univiçosa, né, a APAI, né, várias entidades públicas e privadas que atuam nessa temática, né, em relação a essas pessoas e que estavam ali presentes e que a gente reúne os esforços para poder dar um passo a mais. O que a gente precisa no nosso município é, como política pública, reunir todos os envolvidos e fazer o carro andar. Doutor Glauco, já fica aqui o meu agradecimento. E é assim, né? Quando a gente soma esforços e trabalha no coletivo, o resultado tem de ser melhor. Já no próximo bloco, nós vamos conversar com a Marlene, que é a idealizadora, então, do grupo Alcateia. Fica aí, é rapidinho. Estamos de volta, o programa hoje conversa com o vereador Rogério Fontes e ao meu lado, como convidada especial deste programa, Marlene Moreira, psicóloga e idealizadora do grupo de apoios às famílias com TEA. E aí o grupo chama Alcateia, porque vem do transtorno do espectro autista. Vereador, retomando então a audiência pública da semana passada, o que mais marcou este vereador na condução dos trabalhos ali? E aí eu gostaria que você nos relatasse esse momento aí de impacto da audiência. Olá, Lene, seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo dessa entrevista aqui, né, que tomara que chegue ao máximo público possível. Mônica, na verdade, o que mais me comoveu são diversos fatores na audiência pública, mas para não dizer todos aqui, relato, por exemplo, de um senhor que teve que diminuir a medicação do seu filho. Por conta própria? Por conta própria, por não ter dinheiro suficiente para comprar o remédio. É um relato muito forte, inclusive sensibilizou
todos os presentes, inclusive ele autoridades. Ele esteve na audiência com o filho, né? Ele teve na audiência com o filho. Teve crises durante a audiência. Inclusive, ele até, né, no depoimento dele, pediu desculpa, porque o filho dele está meio alterado, vamos dizer assim, entrava, saía, pediu desculpa, porque o filho dele não está sendo medicado corretamente por falta de remédio, sabe, amor? Aquilo é uma coisa que comove muito a gente. São diversos depoimentos comoventes, mas aquele é um que sensibilizou muitas pessoas, inclusive tratando esse assunto, até mesmo com o Dr. Glauco, né, que esteve presente com nós aqui. Existe a seção 2 da Constituição Federal, o artigo 96, que fala que é direito do cidadão ao remédio, a cidadania, ao direito de vir, mas nesse caso específico, ele tem direito a esse remédio de alto custo. Se a farmácia local não tiver com esse medicamento, basta procurar a Defensoria Pública para montar o processo para ele sim ter direito a esse medicamento. Viçosa, às vezes, a gente fica com muita falta de informação, principalmente em determinados assuntos. Então, essa audiência foi muito boa, até mesmo para isso. Esclarecedora, né? Uma situação que para muitos é simples, que pode estar resolvendo a questão de muitas famílias. Por quê? Porque cuidar do espectro autista de forma geral não é uma coisa barata. A família sofre. Então, ou seja, o depoimento dele foi muito forte, e talvez sensibilizou. Como leigos, né, vereador, a gente precisa se sensibilizar, né? Com certeza. Se eu não vivo o problema, eu preciso estar sensível a ele, né? Isso, eu falo. E ajudar, né? Isso, Mônica, eu falo com muita humildade, né? Desde novembro de 21, junto com a Lene e demais, né, pares, que tratando a questão do espectro autista, eu estou aprendendo muito com relação a isso. Está me fazendo melhor com relação a isso. Eu estou tentando o máximo possível trabalhar a política pública voltada para isso. Não sou eu, tem que ser um grupo. Inclusive, outro relato muito importante que teve na audiência pública, que temos que trabalhar em rede com relação aos autistas. Tanto a saúde, quanto a educação e quanto ao esporte. Só assim, trabalhando em rede, colocando todos os órgãos, todos os setores, nós vamos conseguir realmente tratar de fato como eles merecem. Pois, lembrando sempre, não é só a criança com espectro autista, não é só adolescente com espectro autista, nem os adultos com espectro autista. O entorno, a família precisa de ajuda, eles clamam por ajuda. Outro relato muito importante é que teve pessoas que não sabiam, por exemplo, que o APAI presta esse serviço. A Câmara do Carmo brilhantemente relatou na audiência pública. Então, ou seja, a Maria do Carmo dizendo que ela é diretora do APAI. Então, ou seja, foi uma audiência pública muito proveitosa. Saímos todos de lá com uma sensação que a sementinha foi plantada. A briga é longa, sabemos disso. Desistir, com certeza não vamos desistir. Até que o órgão público, né, via executivo, toma as suas devidas providências. Então, ou seja, foi uma reunião muito benéfica, uma audiência que pôde mostrar da forma que realmente a família vive hoje com espectro autista, o que eles passam, entendeu? Que aquilo para nós foi muito importante, levar esse conhecimento até a autoridade que na audiência pública disse, às vezes, não saber como. Gente, eu não sabia que a família passava por isso. Todos ficaram muito emocionados, Mônica, foi uma audiência pública, eu saí de lá muito satisfeito, não só com o que estava presente, quem acompanhou nós pelas mídias sociais, enfim, foi muito benéfico, a audiência pública deixou para a população de Viçosa, estamos aqui, precisamos do nosso direito, não estamos mendigando, queremos aquilo que é nosso de direito. Sim, e aí, Marlene, Lene, me permita chamá-la assim, seja muito bem-vindo, o espaço é seu. A gente percebe uma audiência produtiva, ao mesmo tempo angustiante, com um grito de não vamos romantizar,
nem esta, nem outras deficiências, nenhuma carência. E aí fala pra gente, de onde surgiu a ideia de um grupo de apoio a essas famílias, com um nome tão sugestivo, quando, como, por quê? E conta pra gente um pouquinho desse trabalho. O Alcateia surge bem no início da pandemia e surge dessa demanda de ajuda para que essas famílias socorram seus filhos, né? Então, eu sou psicóloga, comecei a trabalhar com autismo antes mesmo de ser formada, na época da inclusão. E na época da inclusão, porque a gente tem um projeto na Prefeitura de Viçosa que recebe estagiários para trabalhar na inclusão, isso que eu me referia. E ao começar esse trabalho, fui me identificando com a causa, com a situação e fui me especializando. No início da pandemia, todos nós, né, a sociedade inteira, sem saber o que fazer, para que lado ir, e sentindo desamparados, desamparado, né? Escola fechando, consultórios fechando, a PAI, que é assim uma referência, acho que a principal que a gente tem de acolhimento, fechando, né, interrompendo os trabalhos por causa da pandemia. E as famílias começam a me procurar, porque souberam, né, que eu trabalhava com isso e falavam, como que eu posso ajudar meu filho? Eu não tenho como levar a criança para a escola e ela começa a bater a cabeça, meu filho não está dormindo, não está comendo, já aumentei a medicação, enfim, uma série de relatos extremamente angustiantes, assim, de pessoas sem saber o que fazer, inclusive a gente, enquanto profissional também, porque nesse momento nós também estávamos com restrição de trabalho, né? No início da pandemia, psicólogo também não atuava, o que estava atuando de frente de trabalho eram os hospitais, né? Até que a gente consegue uma autorização para poder voltar ao consultório, isso levou muito tempo. E nesse meio tempo, o que eu iria fazer para ajudar essas pessoas, né? O que eu poderia fazer? E aí, resumidamente, a Juliana do Instituto Minuto pela Vida, pessoa, né? A gente comentou aqui nos bastidores que é exemplar, né? Forte abraço, Juliana. Ela tinha feito com a gente uma caminhada há um tempo atrás, assim, cerca de um ano atrás, antes da pandemia. E aí eu entro em contato com ela e falo, Ju, está acontecendo essa situação, as famílias estão desesperadas, nós, enquanto profissionais, também estamos de mãos atadas, porque é muita coisa. Eu pensei em comentar no grupo que eu estou disposta a abrir uma reunião para a gente conversar, pelo menos para ouvir. E aí, nessa ocasião, a Juliana vira e fala, Solene, fica com o grupo, fica com esse grupo de WhatsApp, manda mensagem, resolve, organiza o que você precisa. E aí, nessa ocasião, eu convido a Lívia, que é hoje a secretária da Inclusão na Secretaria de Educação de Viçosa, né? Antes disso, né, como amiga, eu convido ela como psicopedagoga para a gente fazer um primeiro contato com essas famílias e entender o que é que estava acontecendo. E era esse o caminho. E as necessidades. Emergenciais. Emergenciais. Né? Naquele momento ali, a gente só queria ouvir, a gente não estava pensando em nada, a gente queria entender por que todo mundo estava nessa preocupação e o tamanho disso, né? No grupo tinha uma mãe, que também é psicóloga, que é a Ângela. E a Ângela vira e fala assim, eu sou psicóloga e gostaria de ajudar também. E aí a gente fala, então, Ângela, vamos conversar aqui no privado? E a gente vai para uma sala lá e conversa no privado, que eu falo online mesmo. A gente estava aprendendo a ele usar um Meet, um Zoom. E aí a gente fala, olha... Quanto a gente teve que aprender. Muito, muito, gente, assim, muitas, uma escola pra gente, né? E aí a gente decide, então, que iríamos fazer reuniões semanais para ouvir essas mães e ver se a gente consegue desenvolver, dar algumas dicas, porque a Lívia também trabalha com a comunicação alternativa. Como a gente tem, no casos de autismo, uma infinidade muito grande de autismo não verbal, a comunicação ali poderia ser um recurso. Porque uma criança que, por exemplo, está em casa correndo de um lado para o outro e não consegue dizer o que é que está acontecendo, com a comunicação alternativa, ela tem uma oportunidade de dizer assim, olha, socorro, pelo menos, né? E aí a gente se depara com a falta de rotina da maioria dos autistas, né? Autismo precisa de uma rotina estruturada. A quebra dessa rotina. A quebra dessa rotina foi uma questão muito grande. Então, o sujeito que está acostumado ali, a pessoa está acostumada a ir para a escola, é lá que ela se relaciona, é lá que ela se desenvolve. Ela não tinha mais esse campo para ir, ela não tinha mais como ir num fono, ela não tinha como mais ir num supermercado, não, ela não tinha como ir em lugar nenhum. Nós estamos falando de crianças que conseguiriam avançar e outras que não. Então, surge o Alcateia nesse lugar e à medida que a gente vai conversando e aprofundando, a dor,
a dificuldade, a demanda vai se tornando mais clara para nós também. E a gente começa a colher essa dor. Então, o Alcateia divide o trabalho entre orientar essas famílias, dando algumas dicas, como lidar com uma birra, com uma pirraça, com um desfraude, mas ele também quer ouvir esse pai, como é que você está? O que está acontecendo? Né? E aí você escuta relatos, assim, Rogério, assim, que você fala assim, essa audiência pública é uma dose do que a gente vê, porque é muita coisa. E aí o Alcateia, com esse trabalho, começa a fazer palestras, oficinas e cursos, tudo online, ou via Instagram, ou via Meet. E aí a gente convidou ao longo desse período vários palestrantes para estar com a gente, para conversar, autistas inclusive. Curiosamente, a gente tem uma jornalista, que é a Selma Sueli, de BH, que ela foi identificada com autismo na vida adulta. Você falou de autismo na vida adulta, né? E ela vem conversar com a gente, traz vários relatos, ela tem uma filha com autismo. A gente escutou outros autistas aí que se formaram, estão na universidade ou que estão tentando ingressar. Mas a gente também escutou casos de autistas que já agrediram a própria família, sabe? Que se automutila, que se autoagride, que sofre muito internamente. Então, quando a gente fala sobre não romantizar, é no sentido de darmos a valorização que aquele sujeito precisa. Então, se ele... E a visibilidade. Se ele conseguiu avançar, que bom, parabéns. Se essa família deu conta de conseguir, que parabéns, vocês estão de parabéns. Mas a essas famílias, que às vezes não come, não dorme, que às vezes não consegue a medicação, conforme o Rogério está dizendo, a essas famílias a gente está tentando dizer assim, a gente está aqui também e você tem o nosso respeito. Se uma criança veio aqui agora e quebrou isso tudo, porque isso pode acontecer, ela não está sendo desobediente sem limite. Há casos... Não é pirraça, não é birra. Né? Há casos, sim, de falta de limite. E aí a gente entra numa outra área. Informações para essas famílias, sabe? Treinamentos e mentoria para as famílias compreender como lidar. Para quem ainda não chegou até o grupo, você poderia deixar um contato, enfim, para que alguém que esteja nos assistindo, nos ouvindo, passe para quem precisa, enfim. Talvez o grupo seja o primeiro caminho, a chegada, a porta de entrada para esse cuidado. Como que eu chego até você? Como que eu chego até o grupo? Então, o grupo é constituído hoje de forma informal, junto com o Dr. Glauco e todas as famílias. A gente está providenciando o documento que precisa para ser uma associação, para ser um órgão com documento. Okay. Então, hoje a gente é um grupo informal. As nossas reuniões, elas acontecem de forma semanal, via online. Hoje, a partir dessa audiência, depois de levantar algumas demandas, conforme a gente havia planejado, para ser encaminhada, a gente está tentando buscar um espaço para que haja as reuniões também presencial, ótimo, né? Ótimo. E essas famílias podem nos encontrar através do Instagram, alcatea.vicosa, é o Instagram. E o meu telefone, posso deixar o telefone? Claro, fica à vontade. É 319-9594-3880. Quando essa família me manda uma mensagem, seja no Instagram ou no WhatsApp, eu encaminho para essas famílias um link. Essas famílias clicam nesse link e automaticamente elas estão no grupo. Posteriormente, eu faço contato com elas no individual para recebê-las. E ali eu pergunto coisas básicas, quantos filhos você tem, qual que é a maior situação no momento, como você está. E dependendo da situação, a gente vai direcionando para psicólogo que possa estar ouvindo, o Dr. Glauco, que é quem tem nos ajudado, nos acompanhado aí com alguns direcionamentos que envolve o poder público, né, os direitos. E o Alcateia, você fez uma pergunta que é curiosa sobre o nome. Por que Alcateia? Quando a gente começou esse grupo e ele foi crescendo, a gente começou com 6 pessoas. A gente tem hoje no grupo de WhatsApp 90 pessoas. A gente fez uma eleição. Vamos dar um nome aqui. E aí vocês escrevam pra gente... De um nome. Precisando de um nome. Escrevam pra gente uma história que justifique aí o seu nome. E aí a gente recebeu nomes maravilhosos. Um dia desses eu compartilho com vocês, porque assim, virou poesia os nomes. E uma mãe sugere Alcateia. E ela conta a história dela e do porquê que o grupo Alcateia merecia esse nome. E ela se sente entusiasmada, apoiada. Bom, o Alcateia já ajudou algumas mães a se sentirem mais fortes, sabe? A Marina, que é alguém que a gente elogia muito,
ela ganhou força quando ela vai para a Alcateia e ela fala assim, a gente está junto, ela ganhou força e foi atrás do Dr. Glauco, do Dr. Stu, sabe? E ela chega lá e fala, não, meu filho está sendo desrespeitado no ônibus. E ela começa aquela... E outras mães vêm nessa pegada de entender assim, então eu sei que o meu filho tem direito, eu tenho alguém que sabe que eu estou passando por isso, eles conversam entre si, sabe, Mônica? E eu vou além, né? Eles vão além, eles dialogam, eles trocam informações entre eles discutem, eu preciso de um médico, eu preciso de um lugar para levar meu filho, eu preciso de dinheiro para pagar minha conta de luz. Eles discutem entre eles, eles buscam essa ajuda, isso é muito importante. Nós estamos chegando ao final do programa, uma pena, porque o assunto realmente ele vai além, né? Mas a gente quer deixar um recado para você. Você não está sozinho, né, vereador? Ninguém está sozinho. Então, faça do coletivo o seu coletivo. Busque ajuda, busque ao vereador, busque ao grupo, busque a defensoria. Estamos para nos apoiar, né? Acho que o vereador quer deixar um recado rápido, objetivo aí para esse fim de programa. Então, Mônica, primeiro, né, agradecer o espaço, né, para tratar desse assunto de tamanha relevância e dizer, né, para as famílias, para quem está nos assistindo, que plantamos, né, na semana da audiência pública uma sementinha e que agora vamos continuar a luta, né? Já foi dado o recado, estamos aqui, queremos o nosso direito, né, e vamos brigar por ele, custe o que custar, não é verdade? Sempre em cima da lei, e que se a lei não estiver fazendo por si, vamos alterá-la, vamos multiplicá-la, modificá-la e fazer o que tiver de ser feito para que não só os autistas, quanto outras deficiências sejam atendidas da forma que precisa aqui no nosso município. Vereador Lene, muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui. E não se esqueça, o nosso encontro acontece toda quinta às 6 da tarde aqui pela TV Viçosa e às 10h30 da manhã pelas ondas da 100,7, a Universitária FM. Eu espero você. Até lá.